Ele diz que os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, se deixam guiar pelo Espírito de Deus, no sentido de que não vão se deixar levar ou se deixar guiar pelos impulsos da carne. O que está em xeque aqui é a espiritualidade e a carnalidade, a vida e a morte, a carne e o Espírito. Então, ser guiado pelo Espírito é não se deixar levar pelos impulsos carnais. É por isso que ele faz essa declaração. E no versículo seguinte ele acrescenta: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Nós recebemos o espírito de adoção. E eu sei que infelizmente essa tradução foi muito mal feita, e quando lemos esta passagem pensamos que somos filhos adotivos, né? Pensamos que somos filhos adotados, que só Jesus era filho de verdade, o filho autêntico, o filho original. Eu quero dizer que Paulo é o único que usa a expressão adoção de filhos, ou, dependendo de algumas versões, filhos de adoção. Paulo é o único que usa essa expressão. Você vai encontrá-la em Efésios 1, 5 e 11, você vai encontrá-la em Romanos 8, 15, daqui a pouco do versículo 23 ou 29 ele vai citar novamente, em Gálatas capítulo 4 ele também fala sobre isso. Pode ser que eu tenha errado um ou outro versículo aqui, mas em Efésios 1, Romanos 8 e Gálatas 4, ele menciona a expressão adoção de filhos, ou dependendo da versão, filhos de adoção. Mas infelizmente a tradução foi mal feita. Se você procurar um dicionário expositivo do sentido etimológico das palavras do Novo Testamento, como por exemplo aquele feito por W.E. Vine ou E.W. Vine, você procurar a palavra adoção, você vai ver as coisas interessantes que ele fala a respeito do uso dessa palavra ou dessa expressão no Novo Testamento. E ele sugere que a palavra foi mal interpretada, a expressão foi mal interpretada, mal traduzida, e por isso trouxe uma ideia equivocada sobre quem nós como crentes somos. Porque o Filho de Deus, o crente nascido de novo, ele não é filho adotado. Afinal de contas, ou nasceu de novo, ou foi adotado. Porque se a gente nasceu de novo, gerado pela semente do Pai, meu irmão, eu nasci na família. Aleluia. Se você nasceu de novo e você foi gerado pela divina semente, você não foi adotado, você foi gerado. De fato, em 1 João capítulo 3 ele diz isso: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Amém. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém. De fato, nós somos filhos, ele diz. Amém. No versículo 3 ele faz essa declaração: de fato, nós somos filhos. Ele diz: veja o grande amor que Deus nos concedeu a ponto de sermos chamados de filhos. Mas no versículo 3 ele fala: de fato nós somos filhos. Não apenas somos chamados de filhos, mas nós somos filhos de Deus de fato. Aleluia. A expressão adoção significa, no uso de Paulo, duas coisas diferentes. No contexto de Gálatas 4, ele fala sobre o filho, que é herdeiro de tudo que o pai tem, mas por ser menor, não pode tomar posse daquilo que é seu por direito. Então ele ainda não recebeu a adoção de filhos, ou, numa melhor tradução, ele não recebeu os direitos plenos daquilo que lhe pertence. Ele é filho, mas ainda não chegou na idade pré-determinada pelo pai para tomar posse do que ele, por direito, possui. Então Paulo usa a expressão adoção em Gálatas 4 nesse contexto. Mas ele também aplica a um sentido mais profundo, que é aqui em Romanos 8 ou Efésios 1, quando ele apresenta a ideia de tomar posse dos direitos plenos do que é nosso. E ele está falando sobre a nova vida, a vida imortal, a vida indissolúvel, a vida incorruptível, que teremos depois da transformação do nosso corpo. É por isso que ele diz: recebemos o espírito de adoção. Mas quando nós tivermos o cumprimento do que Paulo chama de adoção, aí sim nós teremos a plenitude do que nos pertence. Nós temos o espírito da adoção, mas lá no versículo 23, ele vai explicar o que é a adoção de filhos. Ele diz: e não somente a criação, mas também nós que temos os primeiros frutos,
os primeiros resultados do que o Espírito faz quando entra em contato com o gênero humano. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente, juntamente com a natureza, juntamente com a criação, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, esperando, desejando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. O que Paulo chamava de adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Ainda que sejamos filhos de Deus, ainda não chegou a data predeterminada pelo Pai, quando nós tomaremos posse de tudo aquilo que nos pertence. Mas quando este corpo mortal for absorvido pela imortalidade, quando este corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte pela vitória. Um dia isso vai se cumprir. Um dia. E somente depois deste evento nós estaremos na fase da irreversibilidade da salvação. Aleluia! Até lá, o nosso corpo está nos tentando todo dia, o dia todo. E até lá, nós podemos ceder a nossa carne, nós podemos ceder às inclinações do nosso corpo. E se nós continuarmos fazendo isso e pecarmos deliberadamente e descermos na banguela, numa vida assim, eu não sei se vocês usam essa expressão aqui, descer a banguela, usa? O que é descer a banguela, pelo amor de Deus? Hein? Sabe, o carro está em ponto morto, o carro está no neutro e ele sai descendo uma ladeira sem freio motor. Como é o nome disso para vocês? Desceu o carro. Não tem nenhuma expressão assim mais engraçada? Falta de humor, gente. Então vamos falar tecnicamente. Se você sai com o seu carro descendo num câmbio no neutro, desta forma, ladeira abaixo, olha só, até o dia da transformação do nosso corpo, nós podemos pecar e podemos viver de uma forma tal que nós podemos perder aquilo que nos foi dado. Até o dia da transformação do nosso corpo, estamos em constante teste, em constante provas. E nós estaremos sofrendo como cristãos o tempo inteiro por causa dessa situação. O tempo inteiro. É um sofrimento voluntário, porque nós decidimos sofrer para não pecar. Amém. O próprio Jesus passou por isso. Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, ele pode socorrer os que são tentados. A Bíblia diz que o nosso sofrimento está acontecendo em toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas não devemos nos assustar por causa disso, porque o nosso Deus, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de firmar, fundamentar, abençoar. Mas o sofrimento vem primeiro, a glória vem depois. Aleluia. É por isso que no versículo 17, Paulo vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, e fica implícito que somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos que nos encaixar no padrão de comportamento que Cristo teve, para que recebamos as mesmas glórias que Ele recebeu. Amém. Se somos co-herdeiros com Ele, não somos melhores que Ele. Se Ele sofreu e depois foi glorificado, nós também devemos sofrer com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É isso que diz o versículo 17. Se somos herdeiros de Deus, está implícito, somos co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer que somente se passarmos pelo que Ele passou, nós vamos ter o que Ele teve. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém. Todo mundo quer a glória, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a recompensa, mas todo mundo se esquece da parte do sofrimento. Mas a Bíblia diz: se com Cristo sofrermos, se. Vocês podem repetir com chiado e tudo, como é que é? Se sofrermos com Ele. Sabe o que isso mostra? É facultativo. Está nas tuas mãos. Você decide sofrer ou não sofrer. Eis a questão. Se sofrermos com Ele, seremos glorificados. Amém. É uma questão de opção, é uma questão de escolha, é uma questão de voluntariedade.
Agora, para que os irmãos não se desesperem, Paulo acrescenta no versículo seguinte: e tem mais, eu estou certo, tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não dá nem para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo diz: eu tenho para mim, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, graças a Deus, como é bom saber que os sofrimentos estão limitados ao tempo presente desta vida. Como é bom saber que a gente não vai sofrer para sempre, hein, gente? Como é bom saber que a eternidade é diferente dessa vida que a gente está vivendo aqui. Ele diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não dá para comparar com as glórias, com a glória que há de ser revelada em nós. É curioso que Paulo diga: a glória vai ser revelada em nós. É curioso que ele diga isso, porque quando a gente vai observar o contexto, coisa que não fizemos aqui de forma mais profunda, mas temos lido alguns versículos de Romanos 8, mas quando a gente vai analisar o contexto, e podemos pegar aí desde o capítulo 7, voltar até o 6 se quisermos, a gente vai observar que Paulo está falando sobre as coisas que estão na carne. No capítulo 7 ele fala pelo menos umas 6 vezes sobre o fato do pecado habitar em mim. Ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele diz: o pecado habita. Ele não diz visita, ele diz habita. Depois ele usa uma expressão semelhante, ele diz: o mal reside em mim. Ele diz: o mal está nos meus membros, o pecado está nos meus membros. 6 vezes ele usa expressões diferentes para falar sobre uma coisa ruim que está, que habita, que reside no corpo. E ele vem falando sobre isso. No versículo 13 de Romanos 8, ele diz: ainda que Cristo esteja em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. No versículo 10. E no versículo 13 ele fala: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Ele disse: eu esmurro o meu corpo. Ele fala sobre algo que está presente no corpo, nesse estado que ele se encontra nesta fase da nossa vida. E depois ele diz: os sofrimentos que nós experimentamos por causa disso, esse é o contexto. Os sofrimentos que nós experimentamos como cristãos que queremos fazer a vontade de Deus, os sofrimentos que experimentamos por causa desta natureza terrena, por causa disto, não podem ser comparados com a glória que também vai se manifestar em nós. Aleluia! Ele diz: o pecado está em nós, não em mim, mas na minha carne. Está presente, habita, reside. Mas a glória que vai estar em mim, em mim, é incomparavelmente maior. Não é nem inversamente proporcional, é incomparavelmente maior. Não dá para comparar com o Pati. E é interessante que ele diga: o pecado está em, o pecado habita em, o pecado reside em, mas a glória não vai ser revelada para nós. A glória vai ser revelada em nós. Que maravilha, gente. Não é o único lugar onde Paulo fala sobre isso. Eu quero apenas mencionar, eu vou ler rapidinho outro texto onde Paulo fala basicamente a mesma coisa. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, se você quiser abrir, pode, mas eu vou ler para os irmãos. Ele vem falando um pouco sobre os sofrimentos que ele experimentava como cristão por causa das limitações da sua natureza terrena, ou seja, por causa do seu corpo. E ele diz o seguinte, no versículo 7, ele diz: nós temos, porém, este tesouro, que é a vida, a glória, a natureza de Deus, em vasos de barro, falando sobre o corpo. Vasos de barro refere-se ao corpo. Ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos,
porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas por causa disso, através de nós, em vós opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como tinha Jesus, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também é que vivemos falando. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também um dia nos ressuscitará como Ele e nos apresentará com vocês. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, sabendo disto, nós não desanimamos pela vida que estamos experimentando aqui por causa desta situação. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, se deteriore, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque, como ele disse em Romanos 8, versículo 18, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha o que Paulo diz aqui, gente. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz. A tribulação produz. Ele não está falando que quando a glória vier você vai se esquecer da tribulação. A tribulação produz a glória. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele diz: e não dá nem para comparar. Acima de toda a comparação. Paulo está ou não está falando a mesma coisa de Romanos capítulo 8? Compare o versículo 17 de 2 Coríntios 4 com o versículo 18 de Romanos 8. Olha só o que ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aqui ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É exatamente a mesma coisa. Ele está falando do mesmo ponto, da mesma verdade, do mesmo princípio. A tribulação, o sofrimento, produz glória acima de toda comparação. Amém, irmãos? Amém. Então, enquanto vivemos aqui nesta terra como cristãos, nós experimentamos esta dificuldade. E é bom a gente saber destes fatos, para que não nos desanimemos pensando: ah, eu acho que eu não me converti de verdade. Eu acho que eu não nasci de novo de verdade, porque senão eu não tinha falado aquele palavrão hoje de manhã. Né? Deus está falando contigo, meu irmão. Ah, se eu fosse crente de verdade, eu não teria ficado chateado, eu não teria ficado com raiva, eu não teria pecado. Claro que um crente mais maduro já sabe como lidar com isso muito bem. Ele já tem um pouco mais de entendimento. Ele não vai se afastar de Deus por causa do seu pecado ou por causa de uma falha, de uma fragilidade. Ele entende como as coisas funcionam e ele corre para Deus sabendo que o Espírito há de fortalecer. Amém. Mas tem muita gente que não se converte porque não entende isso. Tem muita gente que sai da igreja porque não entende isso. Que coisa boa é você poder saber a natureza humana que você tem. É você entender como você foi constituído. É você compreender que existe uma parte do seu ser que não está em linha com a vontade de Deus e nunca vai poder ser. É por isso que aqui em Romanos 8, Paulo diz no versículo... Eu não sei se vocês estão em Romanos 8, mas eu já estou. Mas é por isso que aqui em Romanos 8, ele diz no versículo 7, ele diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus e nem tem como estar. O pendor da carne não apenas não está sujeito à lei de Deus, e Paulo revela, para falar a verdade, nem tem como
nem tem possibilidade. É impossível estar. É por isso que lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que é necessário que o corpo mortal seja revestido da imortalidade. É por isso que lá ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Mas, pelo Espírito Santo, nós podemos ter a vida que Deus quer para nós. Eu quero que os irmãos abram comigo em 1 Coríntios 15, nós vamos encerrar aqui. Quantos estão aprendendo alguma coisa antes pela palavra? Aleluia. Eu sei que eu já citei esse versículo ao longo da mensagem, de forma parafraseada, mas eu vou repeti-lo, agora lendo exatamente o que Paulo diz, isso na sua totalidade. 1 Coríntios 15 fala sobre ressurreição, desde o versículo 1 até o seu versículo final. O assunto aqui, olha para mim, gente, não vai ler sem mim, hein? Olha a covardia. Espera. Aqui no capítulo 15, Paulo está falando sobre ressurreição dos mortos. Esse é o assunto, desde o começo até o fim. Ele está tentando corrigir um erro doutrinário que os coríntios estavam cometendo. Naquela época existiam várias linhas de pensamento. Havia desequilíbrio para todos os lados. Tinha um grupo de pessoas que dizia que a ressurreição já tinha acontecido. Entre eles se encontravam Himeneu e Fileto. E a sua linguagem corroía como câncer, porque a doutrina estava deturpada. E veja que eles não estavam falando palavras chulas, palavras de baixo calão, não estavam falando palavrões, não estavam se convertendo para bruxaria. Eles apenas acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo disse, essa linguagem é diabólica e corrói como câncer. Alguém pode pensar que Paulo era muito exagerado, mas eu prefiro ficar no exagero de Paulo do que da forma que as pessoas têm feito hoje em dia. Paulo se preocupava com as coisas que eram ensinadas do púlpito. E ele disse, esse tipo de ensinamento vai corroer como câncer. Amém, gente? Amém. Eram pregadores da fé que tinham uma visão levemente diferente a respeito do assunto da ressurreição. Então tinha gente que dizia, a ressurreição já aconteceu. Enquanto tinham outros, como é o caso dos coríntios, que diziam, não existe esse negócio de ressurreição. E Paulo escreve tanto para um grupo quanto para outros. Todo extremo é beira. Amém, gente? Todo extremo é beira, a beira do precipício. É por isso que temos que viver uma vida no equilíbrio. E aqui, Paulo corrigindo sobre a questão da ressurreição, ele vai falar sobre isso em vários lugares, ele toca em vários pontos, em vários princípios. Mas quando chega no versículo 50, que é a parte que nos interessa principalmente, ele diz, irmãos, eu quero fazer uma afirmação. E a afirmação é, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele disse, a carne e o sangue não podem. Não podem. Não podem. O que significa isso? Não tem como. É impossível. Ele diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Agora, antes da gente continuar a leitura, olha aqui para mim. Tem uma coisa que a gente tem que reconhecer. A carne e o sangue não podem. Mas parece que a carne e os ossos podem. Porque Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele trouxe consigo o corpo pelo qual ele morreu. E ele aparece aos discípulos e eles dizem, é um fantasma. E pensavam que estavam diante de um espírito. E Jesus disse, não pensem isso, porque sou eu mesmo. Até porque um espírito não tem carne e ossos, como vês que eu tenho. Essa expressão carne e ossos é uma invenção de Jesus Cristo. Hoje em dia, todo mundo fala assim, né? Ah, tu viu fulano de tal? Eu vi, estava lá em carne e osso. Quem inventou isso? A gente aplica mal aplicado, mas quem inventou isso foi Jesus Cristo. Se você for conferir, gente, estou falando sério. Se a gente for conferir na Bíblia, a gente não vai encontrar essa expressão carne e ossos. A expressão bíblica para se referir a gente é carne e sangue. Até Jesus fez uso dela. Ele disse a Simão, bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, e também te digo